pessoal, tudo bem? Ah, tudo bem, ninguém vai responder se tá tudo bem, ninguém vai falar tudo bem. Hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre ansiedade, que é um sentimento comum a todos nós, mas muitas vezes pode ser um sentimento excessivo. Eu vim para dar 5 dicas para viver em paz no meio de toda essa ansiedade que o mundo está vivendo. Vamos concordar que está todo mundo ansioso? Então, como ter paz no meio desse mundo frenético? Antes de falar sobre as 5 dicas, eu acho importante diferenciar uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica, porque senão pode ficar parecendo que ter ansiedade é ruim, e não é bem assim. Então, vamos falar sobre isso. Vamos falar um pouco mais sobre ansiedade? É uma coisa que de vez em quando eu tô comentando lá no meu Instagram, que eu gosto de falar sobre isso, porque muita gente sofre disso hoje em dia. A ansiedade, na verdade, ela é um sentimento normal a todos nós seres humanos. A gente vai ter ansiedade na vida de acordo com as circunstâncias que acontecerem. Se eu tiver uma prova, é natural que eu fique um pouco ansiosa e essa ansiedade vai me fazer pegar um livro, estudar para que eu consiga ir bem na prova. Se eu tiver uma viagem, uma ansiedade normal vai fazer com que eu me programe melhor, com que eu faça um cronograma para essa minha viagem, com que eu arrume as malas com mais tranquilidade, pensando no que eu preciso, lembrando de tudo. Isso é uma ansiedade normal. Todos nós seres humanos vamos ter. Agora, o que muita gente vem sofrendo hoje em dia é com uma ansiedade excessiva, uma ansiedade que a gente chama de patológica, ou seja, chega a ser uma ansiedade doentia mesmo, chega a trazer sofrimento para a pessoa. Só que muita gente tem dificuldade em diferenciar uma ansiedade normal de uma ansiedade excessiva, patológica. Então vamos lá. Quando que uma ansiedade ela passa a ser prejudicial para alguém? Existem alguns sinais, alguns sintomas que a gente pode ficar atento para saber diferenciar. Um exemplo, quem sofre de uma ansiedade patológica muitas vezes fica se preocupando excessivamente com tudo. Então, pequenas preocupações acabam virando grandes ameaças. Eu me preocupo com isso e tenho isso para fazer amanhã, tenho aquilo para fazer amanhã. Nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. E essas preocupações, elas ficam vindo na cabeça o tempo inteiro. Muitas vezes, antes de dormir, acaba passando um monte de coisa na cabeça. Nossa, mas amanhã eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Hoje eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. E a pessoa não consegue, por vezes, iniciar o sono, ou demora muito para iniciar o sono. Outra coisa muito comum em quem sofre com ansiedade, sintomas físicos. Então, palpitações, que é aquela sensação de sentir o coração batendo, ou taquicardia. O que é taquicardia? É aquela sensação de que o coração está acelerado, galopando assim, correndo. Falta de ar é muito comum. É como se fosse uma dificuldade mesmo pro ar entrar. Então a pessoa às vezes fica ofegante. Eu tenho alguns pacientes que chegam a primeiro procurar o pneumologista achando que tem alguma coisa no pulmão, mas não, é uma falta de ar decorrente da ansiedade. Nossa, e quantos pacientes eu já tive que passaram por emergências inúmeras vezes antes de me procurar? Por quê? Começava a sentir palpitação, começava a sentir falta de ar, às vezes dor no peito também pode acontecer. Então começava a sentir isso tudo junto com uma sensação que pode dar, uma sensação de que vai morrer, uma sensação de que vai infartar. E esse conjunto de sintomas levava o paciente, ao invés de ir para o psiquiatra, para emergência. E aí vai para emergência uma, vai para emergência outra, vai para emergência 3, 4, 5 vezes e nada, o coração tá normal, não tem nenhuma alteração no coração, é só ansiedade. Dificuldade de relaxar é muito comum da gente ver também. Então, às vezes, o paciente está lá em um momento em que ele poderia estar tranquilo, vamos supor. Tá lá no churrasco com a família, mas ele tá lá no churrasco e ele tá pensando que o carvão... Será que esse tanto de carvão vai dar certo? Será que esse tanto de carne vai dar certo? E muito preocupado em que tudo esteja muito correto. Então, essa dificuldade de relaxar tá num momento que poderia estar tranquilo, ou então às vezes assistindo um filme que seja e tá ali pensando. Isso é muito comum, essa dificuldade de relaxar, de ficar tranquilo, tá sempre tenso, sempre preocupado com alguma coisa. Uma característica muito frequente é o se cobrar demais. Aquela pessoa que se cobra demais, que quer tudo muito
perfeito, quer tudo muito certinho e às vezes acaba cobrando muito do outro. Essa cobrança excessiva muitas vezes pode trazer uma irritabilidade. A pessoa se irrita demais, fica irritada com qualquer coisinha. O pavio pode ficar mais curto, então ela se irrita com mais facilidade do que as outras pessoas. Eu tenho pacientes que às vezes eu pergunto, o pavio tá mais curto? E eles falam, não, doutora, não tem nem pavio mais. Então isso acontece. Outros sintomas físicos também podem acontecer. Exemplo, dores de cabeça, tensão nessa musculatura aqui das costas ou do pescoço, tensão muscular generalizada, dores musculares sem explicação clínica definida. Tem gente que tem outras sensações que são até difíceis de caracterizar, como nó na garganta. Eu tenho pacientes que falavam, é como se fosse um abacaxi que sobe e desce na garganta, formigamentos, tremores, sudorese, que é aquele suor excessivo. Tudo isso pode acontecer num paciente que sofre de uma ansiedade patológica. Geralmente as pessoas ansiosas também tendem a ser mais perfeccionistas, de querer as coisas mais corretas, tudo muito certinho, ou tudo do meu jeito, e aí tem uma dificuldade em lidar quando a coisa foge do controle, ou quando a coisa não acontece da maneira que ela esperava. Isso gera frustração. E essa questão da frustração é uma coisa que eu busco trabalhar muito com os meus pacientes, porque eu digo que a ansiedade, ela anda muito ao lado da depressão. Então, geralmente, a pessoa ansiosa, ela se preocupa tanto e às vezes cria expectativas tão altas, tão elevadas, de querer tudo muito correto, de querer tudo muito perfeito, de querer dar conta de tudo, que acaba se frustrando com muita facilidade. É óbvio, quando você tem uma expectativa alta demais, você vai se frustrar. Então, eu digo que a ansiedade, ela anda ali ao lado da depressão. É muito comum que pacientes ansiosos que não busquem tratamento acabem evoluindo para episódios depressivos. Por isso que eu sempre digo, não espere que isso aconteça para procurar ajuda, né? É muito importante reconhecer quando a ansiedade já está passando dos limites. E geralmente o paciente ansioso, não é aquela ansiedade normalzinha, que é uma ansiedade patológica, ele começa a ter sofrimento psíquico. Então não é aquela ansiedade que te move, é uma ansiedade que te limita, que te prende, que muitas vezes atrapalha a concentração. Então geralmente a pessoa ali vai estudar e começa a ler, aí de repente já tem que voltar no parágrafo anterior para lembrar o que leu, ou começa a ler, aí tem que ler de novo porque esqueceu o que estava lendo, não conseguiu memorizar ou não conseguiu compreender o texto. Tem que ter essa atenção para fazer diagnóstico também, porque muitas pessoas às vezes chegam aqui com diagnóstico de déficit de atenção. E não, às vezes é só um prejuízo da atenção e da concentração secundários à ansiedade. Então vamos ficar atento a isso. Outra característica da ansiedade patológica é que ela começa a trazer prejuízo também para os relacionamentos, para as pessoas que estão ao redor. Então a pessoa começa a ter prejuízo de relacionamento, às vezes pela irritação ou pela tensão, acaba descontando em outras pessoas esse sentimento ruim. Ou então quem tem uma ansiedade, por exemplo, social, pode ter muita vergonha de se relacionar, muita timidez, uma timidez excessiva. Isso também é uma característica da ansiedade. Ou dificuldade para falar em público, dificuldade para apresentar um trabalho em público, dificuldade de se expor numa reunião porque fica ali preocupado com o que vão pensar. Essa questão de se preocupar com o que os outros pensam também é bem característico. Se o que ela está fazendo está correto, se está bom o suficiente, se vão notar que ela está ansiosa, isso pode acontecer também. Uma outra coisa muito relacionada à ansiedade patológica é o uso excessivo do celular. Muitas pessoas, por estarem ansiosas, inquietas por dentro, acabam toda hora recorrendo ao celular como um mecanismo para melhorar aquela ansiedade momentaneamente. Então tá ali tenso, ansioso, pega o celular, dá uma olhadinha em alguma coisa, ou recebeu uma mensagem, não consegue esperar um pouquinho para ir lá e ver a mensagem, não, tem que ir lá ver a mensagem, tem que responder na hora, não pode esperar nem um minutinho, ou ficar checando o celular a todo momento também é uma característica. E eu falo que nesse momento a gente tem que perceber quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, porque o próprio uso excessivo do celular também leva a um aumento da ansiedade. Está cada vez sendo mais estudado que pessoas que ficam muito tempo no celular, elas tendem a ter um aumento de ansiedade, então tendem a ficar mais ansiosas, a se comparar mais com outras pessoas, que também
é uma coisa que acaba aumentando a ansiedade. Então vamos ficar atento aí com relação ao uso do celular. Uma outra questão que é muito comum no paciente ansioso é descontar a ansiedade na comida. Gente, isso é muito fácil de ser explicado. Por quê? Geralmente não é comida alface, comida fruta, não. É comida chocolate, comida rosquinha, comida carboidrato, aquela coisa gostosa mesmo. Então muitas vezes a pessoa acaba descontando a ansiedade na comida. Por quê? Porque esse tipo de alimentação acaba liberando dopamina no cérebro. Isso alivia momentaneamente a ansiedade, mas é aquele alívio momentâneo. Você não está tratando a sua ansiedade. Você está liberando uma dopaminazinha ali para dar uma enganadinha na ansiedade e depois a ansiedade volta. Por isso, muitas vezes, isso pode acabar virando realmente uma compulsão alimentar. Você vai aliviar a ansiedade um pouquinho, come. Daqui a pouco a ansiedade volta, porque você não está tratando. Aí depois você come. Muitas vezes, sem se dar conta do quanto você está comendo. Às vezes está ali comendo um monte e pensando que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, né? Então, isso também é muito comum. Por outro lado, alguns pacientes podem apresentar uma redução do apetite quando estão muito ansiosos. Muito comum, às vezes, em véspera de casamento, a noiva fica ali muito ansiosa, não consegue se alimentar direito, não consegue comer. E já outras noivas, às vezes, na véspera do casamento, começam a comer porque ficam muito ansiosas. Fiquem atentos, fiquem atentas a essa ansiedade, porque ela pode ser uma ansiedade patológica. A ansiedade patológica, é importante dizer isso, ela não é um diagnóstico, ela é um sinal de alerta, ela é um sintoma de que alguma coisa não vai bem. Então é importante que neste momento, reconhecendo que há uma ansiedade patológica, que procure uma ajuda profissional para entender qual é o seu diagnóstico. Porque a ansiedade patológica, ela pode estar presente, por exemplo, no transtorno bipolar, ela pode estar presente numa fobia social, ela pode estar presente numa compulsão alimentar, ou então em outro transtorno alimentar, como na anorexia, na bulimia. Também pode estar presente num quadro depressivo. Então temos que ficar atentos. Ter ansiedade patológica não significa que você tem esse diagnóstico. É um sinal de alerta. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu preciso de ajuda. Então vamos ficar atento a isso. Então agora 5 dicas para viver em paz nesse mundo que tá maluco e cheio de ansiedade por aí. Primeira coisa, praticar atividade física. Mas não é praticar atividade física, tem que fazer atividade física. Não, vamos priorizar isso, priorize isso na sua vida. Não sou eu que estou dizendo, tem vários estudos que comprovam que a atividade física ajuda muito na ansiedade, não só na ansiedade, na depressão e em todos os outros transtornos psiquiátricos ajuda muito. Então, praticar atividade física, priorizar isso de verdade. A atividade física, ela libera dopamina, serotonina, noradrenalina, que são substâncias, a gente chama de neurotransmissores, mas são substâncias do bem, que trazem alívio da ansiedade, sensação de prazer, mais energia. Então, a atividade física não é balela, gente, é muito importante, ajuda demais da conta. Separe um momento para sua atividade física. Doutora, mas o meu trabalho, ele já é muito extenuante, eu já chego muito cansada, ou então o meu trabalho eu já tenho que andar pra lá e pra cá. Isso não conta como atividade física. É importante que o seu cérebro entenda que você está fazendo uma atividade física. Então tem que ter um horário certo para isso, colocar lá a roupinha de ginástica e ir praticar atividade física. De preferência, escolha uma atividade física que te dê prazer, que você goste de ir. E não uma coisa que você precise ir obrigado. Tem tanto esporte por aí. E uma coisa importante de dizer é que não é tudo mil maravilhas. Você não vai começar uma atividade física e vai ser delicioso. No início vai ter um desconforto. O desconforto de mudar a sua rotina, de ter que separar um horário do dia para isso, de às vezes ter que abrir mão de alguma coisa para fazer isso. Então vai exigir uma mudança de hábito, vai exigir um certo desconforto inicial. No começo talvez você sinta dores musculares por iniciar uma atividade física, então vai ter esse desconforto inicial, isso é normal. Vai ter desânimo, você vai olhar ali para a roupa de ginástica e vai pensar, não, melhor assistir televisão. A atividade física exige esse desconforto inicial, exige tirar a bunda da cadeira e ir fazer.
né? Isso depende de você. Ok, vai ter esse certo desconforto inicial, mas você vai ver, com o tempo, a atividade física vira um hábito. E aquilo começa a realmente fazer parte do seu dia a dia. E depois de um tempo, você vai começar a ter prazer com aquilo. E além disso, consequentemente, vai ter mais saúde, vai ter mudanças ali no seu corpo que serão mudanças saudáveis, né? Então faça uma atividade física. Começa fazendo 3 vezes por semana, 2 vezes que seja, mas vai aumentando. Tenha essa meta de melhorando cada vez mais o seu ritmo e o seu desempenho físico. Segunda dica: viver plenamente o presente. O agora. No mundo frenético que a gente vive, na maioria das vezes, a gente está ou preocupado demais com o futuro ou remoendo demais o passado. E poucas pessoas estão vivendo o que deveriam estar vivendo naquele momento. Quantas vezes você já parou para realmente prestar atenção, por exemplo, no que você está comendo? Na maioria das vezes, você está ali se alimentando, comendo e está pensando: o que eu tenho que fazer amanhã? Que conta que eu tenho que pagar amanhã? E o boleto, será que já agendei? E você não está prestando atenção no sabor da comida, na textura que ela tem, na sensação boa que traz comer, em quantas mastigadas você está dando. As pessoas estão cada vez mais vivendo no piloto automático e não tem uma atenção, uma consciência daquilo que estão realmente fazendo. Quantas vezes no restaurante a pessoa está ali comendo e mexendo no celular? Nem no momento de comer ela consegue se concentrar. E aí depois vem para o consultório com queixa de concentração. Por quê? Porque ela não está se concentrando em nada. E aí, às vezes, no momento do trabalho, no momento de leitura, é claro que aquela concentração também não vai vir. Você não está se concentrando nas outras coisas também. A gente precisa trabalhar a concentração da gente diariamente e plenamente. Então, continuando a viver essa atenção plena ao momento presente, é importante que a gente também fique atento aos nossos momentos de relaxamento. E naquele momentinho que você tiver para relaxar, você se concentre em relaxar e na sensação boa que o relaxamento te traz. O que acontece muitas vezes? Você tá ali em um momento que você poderia relaxar, você tá pensando: nossa, mas amanhã eu tenho que fazer tal coisa, tenho tal compromisso, tenho que cumprir tal prazo. E pronto, passou o momento que você poderia ter relaxado. Você não conseguiu aproveitar a sensação de relaxamento. E isso aumenta muito a ansiedade. Ainda relacionado a viver plenamente o agora, a gente tem que evitar ficar remoendo coisas do passado. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, mas se eu tivesse feito tal coisa, talvez isso, aquilo não teria acontecido. Ou então, não só com relação a você. Minha mãe deveria ter feito isso, se minha mãe não tivesse feito isso, se fulano não tivesse feito isso, talvez isso e aquilo. Cobrando coisas do passado das outras pessoas. O passado passou. Ou então, preocupações no futuro. Vamos focar um pouco mais no presente? O que você pode fazer agora, nesse momento, para relaxar? O que você pode fazer nesse momento para melhorar? O que você pode fazer neste momento para evoluir? Viva o agora, preste atenção e coloque o seu pensamento, a sua atenção no agora. Um outro exemplo de viver plenamente é: estou no trabalho. Foque a sua atenção plenamente no seu trabalho. Agora, muita gente, isso é comum demais, vocês vão concordar comigo. Quantas pessoas às vezes estão no trabalho e estão ali nas redes sociais, ou no WhatsApp, ou no Facebook? Não, se você está trabalhando, foque a sua energia, foque a sua concentração, foque os seus pensamentos naquilo. Eu tenho certeza que você vai conseguir trabalhar com muito mais eficiência, muito mais produtividade, muito mais amor, inclusive, porque você vai estar se doando aquilo naquele momento e com certeza o resultado vai ser muito melhor. A sensação de prazer, de poxa, eu tô fazendo um bom trabalho, faz bem, isso alivia também a ansiedade e, consequentemente, se você for mais produtivo, não vai ficar com tanta preocupação em casa relacionada ao trabalho. Então, no momento de relaxamento, você vai conseguir relaxar mais plenamente se você trabalhar de uma maneira mais eficiente, focado ali no agora. Terceira dica: aceite que a imperfeição faz parte da vida. Você não vai dar conta de tudo sempre. Tira isso da sua cabeça e pare de se cobrar por isso, pelo amor de Deus. Respeite o seu próprio tempo.
Pare de ficar se comparando com as outras pessoas. Fulano conseguiu passar no vestibular sem cursinho e eu já tô aqui há 4 anos e não consigo passar no vestibular. Concentre-se na sua evolução, no seu tempo. Cada um vai ter um tempo de evolução, gente, nessa vida. Pare de cobrar tanto de si mesmo. Essa mensagem é para aquelas pessoas que se cobram excessivamente. É claro que a gente tem que buscar evoluir na vida, correto? Não tô dizendo, se acomode e não se cobre de melhorar. É importante que a gente melhore, que a gente evolua, mas não adianta nada ficar se cobrando excessivamente, ficar se cobrando além da conta. A gente tem um ritmo nessa vida para evoluir. Respeite o seu. Pare de ficar cobrando tanto as outras pessoas. Pare de ficar querendo cobrar que a outra pessoa seja perfeita. Busque evoluir ao invés de buscar ser perfeito, ao invés de buscar que tudo seja tão correto e que fulano faça tudo tão correto e que ciclano não pode sair da linha, e se ciclano sair da linha eu já fico muito irritada, e se isso aqui estiver no lugar errado eu já vou ficar muito chateada, e se isso aqui virar e não estiver certinho, mas eu já vou dar crise em casa. Não! As coisas não têm que ser perfeitas, deixa ficar mais bagunçadinho um dia ou outro. Pare de buscar a perfeição nas pessoas, em si mesmo, nas suas relações, nos objetos da sua casa, na limpeza da sua casa, no cumprimento de prazos e afazeres. Eu entendo, inclusive, eu vivo conversando isso com o meu noivo, porque ele é engenheiro civil e ele trabalha com prazos, então ele vive me dizendo, mas não é bem assim, tem momentos que a gente tem prazo e a gente precisa cumprir. Ok, eu entendo, mas dentro do prazo, o problema é que a pessoa acaba se cobrando além da conta. Se o prazo tá ali, é porque é possível de ser feito naquele tempo, correto? Então vai dar certo. Repito, quando estiver no trabalho, estar plenamente ali para ser eficiente. Agora, ficar se cobrando demais, ficar cobrando o que deveria ter feito, o que precisa fazer hoje, amanhã, depois, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Cuidado, preocupações excessivas te travam e não te fazem evoluir. Uma quarta dica: pratique meditação. A meditação, independente da sua religião, já é comprovado por estudos bem consistentes que a prática de meditação alivia a ansiedade, alivia a atenção. Além disso, existe uma linha de estudos dentro da terapia cognitivo-comportamental que se chama Mindfulness. Qualquer dia desses eu posso fazer um outro vídeo explicando melhor sobre isso. Mas a prática da meditação é uma das práticas dessa linha de mindfulness. O que geralmente a meditação busca? Estar atento à sua respiração, tentar aos poucos ter mais consciência dos seus pensamentos, tentar esvaziar um pouco a cabeça de pensamentos, não com uma luta com eles. Sai daqui pensamento. Não, isso não funciona. Mas de uma maneira gentil. Gentilmente tentar fazer com que esse pensamento passe, analisar ele passando, enfim. Não vou ficar aqui descrevendo a fundo as técnicas de meditação, mas fique atento porque isso comprovadamente ajuda na ansiedade. E a quinta dica, e não por ser a última menos importante, eu diria que é a mais importante. Se você notou que tem uma ansiedade patológica, que tem sinais de ansiedade patológica, o principal, procure ajuda profissional. Não queira dar conta disso sozinho. Procure um psicólogo para fazer psicoterapia e procure um psiquiatra para ser avaliado, para ver se não existe a necessidade de fazer o uso de uma medicação. Como eu disse, tem vários transtornos na psiquiatria que vêm acompanhados de uma ansiedade patológica. Então procure um atendimento profissional. Além disso, esses transtornos ansiosos, eles não vêm do nada, correto? É um adoecimento psíquico, a gente tem provas de que é uma doença da mente, mas ela não veio do nada. A gente diz que é uma doença multifatorial, existem vários fatores que levaram a isso, que levaram a esse adoecimento. Então é importante em psicoterapia analisar as raízes dessa ansiedade patológica, analisar de uma maneira profunda de onde isso tudo surgiu e a partir daí começar a ir desatando esses nós da ansiedade que acabam limitando a vida de um monte de gente por aí. Tá beleza? Bom, então se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Se você não gostou também, se inscreva no meu canal. Se você ficou indiferente, se inscreva no meu canal. Tem tão poucos inscritos, tadinho dele. Se inscreva, olha aí, tantinho. Vai lá, se inscreve no canal.
canal, não custa nada. Ativa o sininho, porque daí, se sair um vídeo novo, o sininho vai tocar e aí você vai saber. E vai pro vídeo novo, sei lá, vai ser mais legal que esse, então ativa o sininho, tá bom? Um grande abraço a todos, gente!